Jesus, nós louvamos o Teu nome porque podemos estar aqui na Tua presença em comunhão, Pai. Nós agradecemos o Senhor, te damos graça pela liberdade que temos no Teu Evangelho. E nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos instrua na Tua vontade, que o Senhor nos instrua no Teu querer, Jesus, que o Senhor destape os nossos ouvidos para conhecer, ó Deus, a Tua vontade ao nosso respeito, a Tua vontade revelada, Senhor Jesus, nas Escrituras. Ó Deus, nós pedimos para que o Senhor nos dê sabedoria e revelação de quem o Senhor é, ó Deus. E que o Senhor revele a Tua palavra a nós, ó Pai, dia após dia, Senhor Jesus, para que a gente aprenda mais de Ti e seja mais parecido com o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Deus. Amém. Queria chamar a Keilota para subir aqui, que ela vai dar a nossa última ministração dessa semana. Amém? Então, prestem atenção, destapem os ouvidos, que Deus vai falar. Deus sempre fala. Hora de uma forma, hora de outra, mas Ele fala. Amém? Gente, se alguém aí, fica de olho no relógio, porque eu fico com o celular aqui, mas eu não olho ele. Se eu estiver falando demais, me interrompam. Amém? Glória a Deus. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre como conhecer a vontade de Deus. Eita enigma! Não é verdade? É muito difícil conhecer a vontade de Deus. É muito difícil conhecer a vontade de Deus? Hein, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Tá todo mundo quietinho. Sim ou não? Fê, abre para mim Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu dei um exemplo para as meninas quando a gente se reuniu em célula lá no encontro, para quem estava no encontro. As meninas vão lembrar disso que eu falei, mas eu vou comentar aqui de novo. Espera aí, gente. Aqui. Quando a gente vem para Jesus, e a gente... Vou usar o exemplo do encontro. A gente passa pelo encontro, quando a gente tem uma experiência com Jesus, que transforma a nossa vida, é como se nós, a Bíblia dá esse exemplo também, é como se nós fôssemos uma casa. E passou um terremoto pela casa. Imagina um furacão que destrói tudo, derruba o teto, faz um estrago, mas um estrago, derruba tudo que está na casa. Né? Nós somos essa casa, antes de Jesus. E quando Jesus nos encontra, nós estamos nesse estado. Vocês já viram no jornal, quando passa reportagens de locais que sofrem com a ação de furacão, com a ação de terremoto, como é que fica? Devastado, destruído. Tudo vai para o chão, tudo vai para o chão. Tem um provérbio que diz assim: aqueles que de mim se afastam, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Por que eu estou citando isso? Porque eu creio que vai um pouquinho de encontro com isso que a gente vai falar hoje. Quando Jesus nos encontra, a nossa vida está um caos, né? Até aquele momento ali, né? A gente tomou decisões do momento que a gente teve um pouquinho de maturidade até o momento que Jesus nos encontra, que vai totalmente contrário à vontade de Deus. E aí a gente se encontra destruído. Destruído, completamente destruído. A gente se machuca. A gente tira todas as coisas do lugar. A nossa vida está uma zona, não é verdade? Sim ou não, pessoal? E a partir desse momento que a gente encontra aqui com Jesus, e Jesus passa a habitar na nossa casa, a morar na nossa casa, Ele começa a colocar as coisas em ordem. Amém? A Bíblia diz assim, foi falado isso aqui, foi falado, eu acredito que foi falado ontem, se eu não me engano, ou antes de ontem eu ouvi. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Na verdade, eu vou ler essa passagem agora. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Em João vai dizer que Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Ele deseja o melhor para nós. Vamos ler lá Romanos 12, versículo do 1 ao 2. Versículo do 1 ao 2. Volta aí, Fê. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O tema de hoje era como que a gente conhece, como a gente entende, como a gente discerne a vontade de Deus. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a vontade de Deus para nós é sempre nos dar o melhor. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. O plano original de Deus para a criação era o melhor para o homem. Só que a gente começa a caminhar e a gente começa a tomar decisões sem procurar se importar com o que Deus pensa, com o que Deus acha sobre aquilo na nossa vida. E a nossa vida vira uma bagunça. Lembra do exemplo que eu disse da casa derrubada, lá destruída? Está uma zona, está uma bagunça. Não é verdade, pessoal? Quem nunca fez isso? Todos nós, né? Antes de Cristo, a gente não se importava com nada com o que os outros pensavam, a gente não se importava com o que os nossos pais falavam para a gente simplesmente saía fazendo o que desce na telha, não é verdade? O que importa é agora, é o momento, é eu ser feliz. Mas agora com Cristo, uma vez que nós estamos em Cristo, o nosso papel, né, e a nossa vida começa a caminhar em a gente descobrir qual é a vontade de Deus para nós. Né? E a partir de agora, o que nós precisamos procurar fazer? Procurar entender qual é a vontade de Deus para nós. As decisões que nós vamos tomar a partir de agora, todos vocês que estão voltando do encontro, e nós que já estamos no Evangelho há algum tempo, todos os dias, cada passo que a gente der na nossa vida, nós precisamos pensar, essa é a vontade de Deus para mim? Isso daqui vai de acordo com a palavra de Deus? Essa decisão vai de acordo, Deus está de acordo com isso que eu vou fazer? São perguntas que a gente precisa começar a fazer. Por quê? Porque a partir de agora, nós não estamos mais sozinhos. Amém? Agora, nós somos filhos de Deus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, o que nós nos tornamos? Filhos de Deus. E nós temos um Pai. E como bom Pai que o nosso Deus é, Ele se importa com a gente. E Ele tem o melhor para nós. Amém? Quem aqui é pai ou mãe? Ergam a mão aí. Cauê, você deseja algo ruim para sua filha? Você deseja algo ruim para sua filha? Alguma coisa ruim para sua filha? Jamais. Jamais. Nós queremos o quê? Algo que seja mais ou menos ou o melhor para os nossos filhos? Nós queremos o melhor para os nossos filhos. Só que para mim saber qual que é o melhor de Deus para mim, eu preciso fazer o quê? O que eu preciso fazer, gente? Hein? Se perguntar, para mim saber o que é o melhor de Deus para mim, o que eu preciso fazer? Orar, o que mais? Meditar na palavra, o que mais? Perguntar. Perguntar para quem, tia Bruna? Tia Bruno. Para Jesus. O que mais, pessoal? Tem mais coisas aí. Hein? Quem dá mais? Quem dá mais? Buscar conselhos. A gente vai falar de todos esses itens um pouquinho agora. Vamos abrir antes. Lá em Isaías 55, versículo 8. Oxi. Foi bonito agora, hein? Antes da gente ler essa passagem, por exemplo, para que eu vou saber, por que eu vou querer saber a vontade de Deus, né? Vocês podem estar se perguntando, né? A gente precisa pensar qual é a vontade de Deus para nossas vidas em todos os aspectos das nossas vidas, né? Um exemplo disso, quando a gente está procurando um emprego, né? Mas o que Deus tem a ver com o meu emprego? O que Deus tem a ver com o nosso emprego? Vou dar um exemplo. A pessoa volta, eu estou usando esse exemplo que é o nosso contexto, tá, pessoal? A pessoa volta do encontro, está desempregada. Na segunda-feira ela chega, ela recebe uma ligação, uma proposta de emprego. Ela ficou meses procurando emprego, não apareceu nada.
Ela volta do encontro, recebe uma ligação de uma proposta de emprego, segunda a segunda, das 14h às 22h. É um emprego, irmãos. Poxa, eu estava orando tanto, Deus respondeu a minha oração. Qual que é o problema disso? Muito bem. Eu preciso saber se isso é da vontade de Deus ou não. É claro que eu preciso saber. A partir de agora, eu não estou mais sozinha. Eu tenho um pai. E esse pai sabe o que é melhor para mim. Amém? Então, eu preciso saber qual é a vontade de Deus em todos os aspectos da minha vida. Eu começo a gostar de uma pessoa e eu me interesso pela moça. Poxa, voltei do encontro, Deus está colocando as coisas em ordem. Eu vou casar com aquela irmãzinha ali. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu senti que rolou uma química. Aí eu chego no Cauê, chego no Kiko, chego no Du. Ô Du, tô afim da irmãzinha ali, e aí? Eu acho que, eu li lá na Bíblia que diz que o homem tem que deixar a sua casa, se unir com a sua mulher. Calma, é assim? Não. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Deus não quer somente atender as nossas orações assim, ó. Ele não quer algo mais ou menos para nós, Ele quer o melhor. Amém? Só que o melhor de Deus, nós precisamos sondar, nós precisamos perguntar para o Senhor. Amém? E existe, eu vou usar esse termo, mecanismos. Existem conselhos que a Bíblia nos dá de como a gente descobrir qual é a vontade de Deus. Amém? Tá todo mundo aqui comigo? Isaías 55, versículo 8, diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Amém? Então, nós precisamos entender quais são os pensamentos do Pai para nós. Nós precisamos procurar entender qual é a vontade de Deus para nós. Amém? E uma das formas da gente buscar entender e compreender qual é a vontade de Deus, em primeiro lugar, é o quê? A palavra. Pode abrir lá no Salmo 119, versículo 5. A Bíblia revela a vontade de Deus. Tem muita coisa que está aqui na Bíblia. Por exemplo, né? Eu vou ler, vou procurar na Bíblia para saber... eu sou ótima com exemplo, gente. Se eu não pensar antes, não rola. Vou procurar na Bíblia para saber se eu devo me envolver com uma pessoa que não tem a mesma fé que eu. Vou procurar saber qual é a vontade de Deus na Bíblia. Isso já está escrito na palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz que nós não podemos nos unir com pessoas que não compartilham da mesma fé que a gente. Já está escrito isso. Outro exemplo a respeito do homossexualismo. Eu vou orar porque, né? Já está escrito a respeito do homossexualismo na Bíblia. A Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Amém? Adoração a ídolos. Estou dando só exemplos aqui, tá bom, gente? Já está escrito isso na Bíblia. Que nós devemos adorar somente o nosso Deus e a Ele servir. Então, tem muita coisa na palavra de Deus que já está escrita qual é a vontade de Deus. Então, o nosso primeiro norte, o nosso primeiro guia, uma das formas e mais poderosas formas de Deus falar conosco é através da sua palavra. Amém? Então, nós precisamos sim nos alimentar diariamente dessa palavra. Nós precisamos meditar na palavra, ler a palavra, pensar naquilo que nós estamos lendo. Amém? Poxa, eu li aqui, mas eu não estou entendendo nada. Continua pensando, meditando, busca. Leia a palavra, coma a palavra. Salmo 119, versículo 5 diz lá. 105. Salmo 119 inteiro, viu, gente? Salmo 119, versículo 105. Sem problema. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Amém? Então, assim, a palavra de Deus é o nosso guia, é a lâmpada que vai mostrar para a gente o que está lá na nossa frente. Uma coisa muito importante da gente deixar afirmada aqui.
Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Já está escrito que os homossexuais, por exemplo, não herdarão o reino dos céus. Ah, mas eu vou orar para ver se, né? Não, já está escrito, já está determinado. Deus não quebra um princípio que Ele mesmo já estabeleceu. Ah, eu estou a fim de separar, de me divorciar da minha esposa. O que Jesus disse a respeito do divórcio? Já está claro. O casamento é uma aliança para sempre. Amém? Então são princípios que já estão estabelecidos. Deus nunca vai contra a sua própria palavra. Amém? Segunda forma da gente descobrir qual é a vontade de Deus. Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Né? A Bíblia diz assim, a gente vai ler aí já, mas ao a gente tomar uma decisão, se o nosso coração está em paz, é uma das formas de nós descobrirmos se isso está de acordo com a vontade de Deus ou não. Amém? Tem coisas na Bíblia, pessoal, que não está claro. É engraçado falar isso, porque eu sempre ouvi isso daqui dos pastores, né? Deus nunca vai, não está escrito na Bíblia se você vai casar com João ou com Marcos. Não está escrito na Bíblia se você vai casar com a Carla ou com a Maria. Um exemplo. Não está escrito, mas e agora? Né? Estou usando esse exemplo para a gente aqui. A Bíblia diz, a gente vai ler, Provérbios 16, versículo 3. Em primeiro lugar, né, nós devemos consagrar ao Senhor tudo que nós fizermos, os nossos planos, e eles serão bem-sucedidos. Ore a respeito dos seus planos. Você está com vontade de tomar uma decisão? Em primeiro lugar, consagre ao Senhor os seus planos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, vai dizer aí, gente, vamos esperar abrir aqui. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um corpo, de um só corpo. Amém? Que a paz de Deus seja o árbitro em nosso coração, nas decisões que nós vamos tomar. Então, eu estou para tomar uma decisão, eu orei, eu coloquei diante do Senhor, eu consultei na palavra, e eu estou em paz. Amém? Isso é um sinal de Deus, ó, está indo pelo caminho certo, Deus está se agradando. Amém? Mas eu estou lá angustiado, nervoso, ansioso. Ora mais um pouco, não se precipita antes de você tomar uma decisão. Amém? Procura consagrar e colocar isso diante do Senhor. Até você ter mais clareza a respeito do que você vai fazer. Até isso estar na sua mente, isso estar mais claro para você tomar uma decisão a respeito de qualquer área da nossa vida, que não esteja clara na palavra de Deus. Amém? Terceira coisa para a gente entender se é da vontade, entender a vontade do Senhor ou não. Pedir conselhos para os nossos pastores. Amém? Romanos 13, versículo 1. Deus instituiu autoridades na nossa vida. Né? Um dos exemplos das autoridades que Deus instituiu, os nossos pais são autoridades que Deus levantou na nossa vida. Os nossos pastores, amém? São a autoridade que Deus levantou na nossa vida. Os nossos líderes de célula, aquelas pessoas que estão acompanhando você, que estão discipulando você, também é uma forma de autoridade na sua vida. Amém? Romanos 13, versículo 1, diz aí. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Amém? Então, uma das formas de eu entender e de eu seguir a vontade de Deus é, sim, eu seguir o conselho das minhas autoridades. Né? Nós não devemos usar como pretexto, os meus pais não são convertidos, eles não têm a mesma fé que eu. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu já segui esse mau conselho, né? E eu me dei mal. Porque ainda que eles não tenham a mesma fé que eu, eles são uma autoridade que Deus levantou na minha vida. Os nossos pais são uma autoridade que Deus levantou na nossa vida.
Uma vez que Ele não esteja mandando você fazer algo que é pecado, que vai contrário à palavra de Deus, obedeça aos seus pais. Se você está debaixo da autoridade dele, se você é casada com uma pessoa que não compartilha da mesma fé que você, né? Mas no caso das mulheres, se você é casada, obedeça ao seu marido. Ele é uma autoridade de Deus na sua vida. Desde que ele não mande você cometer, peça para você cometer um pecado. Amém? Se isso acontecer, você precisa lembrar, a maior autoridade é Deus na minha vida. Amém, pessoal? Maior autoridade é Deus. Vocês estão me entendendo, pessoal? Tá todo mundo me olhando assim. Romanos a gente leu, né? Provérbios 15, versículo 22. Outra forma de eu entender qual é a vontade de Deus para a minha vida é eu buscar os conselhos. Mas eu vou buscar o conselho de qualquer pessoa? Hein, pessoal? Eu vou buscar o conselho das minhas amigas na escola? Ah, estou gostando do menininho lá, né? Eu não sei o que eu faço, né? Ele mandou um bilhetinho para mim. Aí eu sento com as minhas, estou falando assim porque tem bastante adolescente aqui. E eu sento com as minhas amigas na sala de aula, né? E a primeira coisa que elas me falam é, ele é mó bonitinho, não sei o quê. É sábio isso, pessoal? É sábio isso, meninas? Carol! Tá igual o Chaves. Não, sim. Né? Não. A Bíblia diz aí, Provérbios 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Mas qualquer pessoa? Não. Quando você for buscar um conselho, né, quando você for compartilhar algum plano que você esteja fazendo com alguém, busque conselho de pessoas mais sábias que você. Pessoas que compartilham da mesma fé que você. Pessoas que creem em Jesus, pessoas que temem o nome do Senhor, em primeiro lugar. E pessoas que estejam há mais tempo na fé que você. Né? Não busquem ouvir aquilo que você quer ouvir. Porque se você for buscar um conselho com alguma pessoa, com a sua decisão já tomada, isso é um perigo para você. Ouvi um homem na Bíblia, ele foi o filho de Salomão. É isso, né? Roboão, filho de Salomão. E ele foi seguir conselhos. Ele tinha 2 grupos de pessoas para buscar conselhos. Ele tinha as pessoas mais velhas, que acompanharam o pai dele, o reinado do pai dele, que eram os anciãos, as pessoas que conheciam toda a história do povo dele, né? E ele foi lá buscar conselhos com os anciãos, com as pessoas mais velhas, mais experientes, que temiam a Deus. E depois, ele foi perguntar para os amigos deles, os jovens, radicais, o pessoal da turminha dele. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês acham que ele fez? Seguiu os amigos. E se deu mal. E houve uma divisão no reino por causa disso, no reino de Israel por conta disso. Ele não foi sábio. Né? Então, assim, tomem cuidado a respeito de conselhos. Você pode ouvir o que você quiser, mesmo estando dentro da igreja. Ou melhor, você pode ouvir o que você quer ouvir. Mas isso pode não ser a vontade de Deus para você. Às vezes você pode perder o melhor de Deus para você, porque você quis ouvir o que o seu coração desejava. Tomem cuidado a respeito disso. Todos nós, isso é um alerta para todos nós, tanto dos mais novos quanto dos mais velhos. Né? Como a gente tem ouvido aqui pela palavra de Deus. Né? Você está com vontade de fazer alguma coisa, você tem algum plano, consagra esse plano ao Senhor. Conversa com o seu pastor, conversa com os nossos pastores, né? Conversa com pessoas mais experientes que você. Consagra esse plano ao Senhor, ora a respeito disso. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor vai guiar você a tomar a melhor decisão para a sua vida. Amém? Só que para buscar conhecer a vontade de Deus, a gente precisa seguir esses caminhos. Né? A gente precisa buscar a orientação de verdade pela palavra de Deus, nas nossas autoridades. Nós precisamos entender, todos nós não estamos sozinhos.
Nós não estamos sozinhos. Né? Muitas vezes, por orgulho, a gente deixa de buscar um conselho, a gente deixa de conversar com pessoas mais sábias do que a gente, simplesmente por puro orgulho. E a gente perde o melhor de Deus para a nossa vida, ou a gente sofre consequências ruins porque não tomou uma decisão sábia, porque não esperou o tempo correto. Amém, pessoal? A gente já leu? Já leu. Provérbios. Vamos ler de novo Provérbios 15, versículo 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Né? E quando a gente toma uma decisão errada? O que a gente faz? Se descabela e sai correndo? E quando a gente toma uma decisão que talvez não fosse a melhor de Deus para a nossa vida? O que a gente faz, pessoal? O que a gente faz? A gente chora, a gente se descabela, a gente posta no status do WhatsApp um monte de carinha de raiva. Meu Deus, o que eu fiz? Calma, gente, há uma saída. Né? Eu sou fruto disso, eu sou testemunha disso. Todos nós passamos por isso. Amém? Às vezes, por um momento de você precisar, você querer agir rápido, você querer resolver, por momentos de pressão, a gente toma decisões que talvez não seriam o melhor de Deus para nós. Né? A gente vai colher o fruto disso? Vai, mas há uma esperança, não desanime. Não deixe de olhar para Jesus. Continua firme, persevera. Você não está só. Amém? Você não é menos filho porque você tomou uma decisão errada. Deus não vai rejeitar você porque às vezes tomamos decisões de forma impulsiva. Jamais. A Bíblia diz, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Continua firme com Jesus. Continua olhando para Jesus. Amém? E para a gente encerrar, não estava no script, mas é algo que Deus tem ministrado no nosso coração. Vamos abrir lá em Efésios. Alguém ficou com alguma dúvida, pessoal, sobre a gente discernir a vontade de Deus? Pode perguntar agora. Mas são esses os passos que a gente continua conhecendo e aprendendo todos os dias. Pode falar, Tia Cá. Boa pergunta. Como eu ouço Deus falar comigo, pessoal? Hein? Como eu ouço Deus falar comigo? Hein, pessoal? Oi? Pela palavra dele, o que mais? Pela oração. Deus fala de forma audível? Sim ou não? Hein? Ora de uma maneira, ora de outra, mas Deus sempre fala. Por meio dos irmãos, tá tudo correto, gente. Em primeiro lugar, Deus vai falar com você através da sua palavra. Amém? Creiam nisso. Deus está falando, amém. Deus está falando o tempo todo. Deus fala em primeiro lugar pela palavra dele. Está falando. Deus fala através dos meus irmãos? Fala. Às vezes você está lá orando e pedindo para Deus uma resposta de oração, de alguma coisa específica, e você está atribulado, aí vem o irmão, e do nada, ele está conversando um assunto que não tem nada a ver com o que você está orando, mas ele fala alguma coisa que é chave para a sua vida naquele momento. Ele está sendo um instrumento de Deus para você. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra. Amém? O que o embaixador faz? Ele fala a palavra de Deus. Ele fala a mensagem de Deus. A Bíblia também diz que nós somos profetas a essa geração. O que o profeta faz? Ele fala a palavra de Deus. Amém? Então, assim, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através dos seus irmãos, Deus fala através das autoridades, são os nossos pastores, os nossos presbíteros. Amém? Uma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que Deus tem falado muito, mas a igreja às vezes não percebe. Deus tem falado muito através do Dudu, através do Kiko. Não deixem de se reunir como igreja. Eles têm falado a palavra. Pessoal, vamos frequentar o culto. Não falta no culto.
Quem está falando? Deus, através de quem? Dos nossos pastores. Mas a gente tem ouvido? Isso é para todos nós, viu, gente? É uma forma de Deus falar com a gente. Amém? Deus fala com a gente através de louvores. A Bíblia diz que a presença de Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Deus fala. Às vezes lá você está orando, chorando, se derramando na presença de Deus, e você está ouvindo o louvor, e aquela palavra que está no louvor toca no seu coração na hora, renova a sua esperança, renova as suas forças. É Deus falando com você. Amém? Deus fala através de sonhos? Fala. Às vezes você tem sonhos com seus irmãos, às vezes sonhos ruins, de coisas ruins que podem acontecer, né? Não aconteceu ainda, mas às vezes você é um instrumento de Deus para evitar que aquilo aconteça. O que você precisa fazer? Se posicionar em oração. Uma das coisas que eu tenho aprendido, nós somos intercessores. Deus nos chamou para esse lugar de intercessão, de você trabalhar junto com Deus para que as coisas aconteçam na terra. Deus deu domínio ao homem. E o domínio que Deus deu ao homem é através do quê? Através da intercessão. Através de você falar o quê? A palavra de Deus. Não é um poder que Deus deu para mim, não é o poder que Deus deu para o Du ou para o Cauê. É o poder que está na sua palavra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é a palavra. O verbo se fez carne e passou a habitar entre nós. À medida que nós oramos a palavra de Deus, nós estamos falando a palavra de Deus. Amém? Então Deus fala. Eu já perdi a lista aqui. Deus fala pela sua palavra. Deus fala através das nossas autoridades. Deus fala através de conselhos de pessoas, como eu disse aqui. Conselhos de pessoas que compartilham da mesma fé que você. E quando eu digo da mesma fé, gente, é Jesus. Amém? Pessoas que creem em Jesus. Pessoas que se alimentam da palavra de Deus. Amém? Deus fala através de louvores? Fala. Deus fala através de sonhos? Fala. Deu muito, olha, nem eu lembrei. Às vezes a gente está tão endurecido numa decisão que a gente quer tomar. Um excelente exemplo, Du, não tinha pensado nisso. Houve um homem na Bíblia, pessoal, só para vocês saberem, que ele queria fazer uma coisa. Ele queria orar lá a favor de uma nação que Deus não estava com eles, não era a nação de Israel. E ele queria abençoar essa nação, né? E ele estava decidido a fazer isso. E aí ele orou ao Senhor, Deus falou não, e ele continuou insistindo. Não, ele queria fazer aquilo. E Deus falou, vai lá. Sabe quando seu filho está lá, mãe, deixa eu mexer no celular, e você fala, não. Mãe, deixa eu mexer no celular, não. Mãe, deixa eu mexer no celular. Você fica com tanta, vai criança, vai, some daqui. Aí você dá o celular, sai da minha frente, para de me importunar. E você dá o celular para ele mexer, mas por quê? Você queria dar? Naquele momento, talvez você teria até outra coisa para ele fazer mais importante. Mas por causa da importunação, você vai lá e dá, né? E aí esse homem, Deus falou, vai lá, você quer ir? Vai. Só que aí no meio do caminho, sabe o que Deus fez? Deus fez uma mula falar com ele. Quem já viu uma mula falar? Quem já viu uma mula falar? Alguém aqui já viu um animal falar? Exceto os papagaios, que eu não sei o que acontece ali também, é mistério, mas... Alguém já viu algum animal falar, gente? Gente, isso aconteceu. Isso é cômico, mas isso aconteceu. A mula falou com o profeta lá, é Balaão, né? O nome dele. A mula falou com ele. Sabe o que ele fez? Ele não ficou assustado. Ele estava tão determinado a fazer aquilo que ele chutou a mula, ele bateu na mula e continuou lá para fazer aquilo que ele queria fazer. Só que ele teve uma consequência ruim. No final da história, de toda a história, a Bíblia relata que ele morreu. Né? Por quê? Porque ele queria fazer aquilo que estava no coração dele. Mas por incrível que pareça, até a mula fala com a gente. Quando Deus quer livrar a gente de tomar uma decisão errada. Tem casos que a Bíblia até comenta, cita, né, que Deus deixa.
com que você vai fazer aquilo que você quer fazer, que você já determinou no seu coração. Só que isso é ruim. Amém? Sabe quando o pai não aguenta mais o filho enchendo as paciências, fala, vai lá. Que nós não precisemos passar por isso com Deus. Amém? Isso é um alerta para nós. Isso é um alerta, não seja obstinado. Deus ama cuidar. Deus ama cuidar de nós. Deus zela por nós. Deus ama cada um de nós de uma maneira que nós nunca vamos compreender. Nós não conseguimos compreender. Tem uma música que fala exatamente isso, por sinal é linda. Né? Nós nunca vamos conseguir compreender o amor que Deus tem por nós. Então, aceite o cuidado de Deus. Não seja filho desobediente. Não seja aquelas crianças teimosas. Que, você está lá, ensinando, falando, corrigindo. Às vezes é necessário apanha para aprender, mas a pessoa não quer aprender. Não seja isso. Ceda. Ceda a orientação de Deus para você. Quer seja através dos seus pastores, quer seja através de pessoas que amam a você, seus irmãos na fé, quer seja através da palavra. Não resista, ou melhor dizer, eu falei errado. Não resista à orientação que Deus está dando para você. Amém? Alguém tem mais alguma dúvida a respeito disso? Deixa eu só achar aqui a passagem, gente, rapidinho. Efésios. Qual é a vontade de Deus para nós? Oi? Fala um pouquinho mais alto, gente. Boa, perfeita e agradável. Glória a Deus por isso. Fê, qual que era o versículo que a gente leu hoje? É 1:9, não é? É isso mesmo, 1:9. Efésios 1, versículo 9. Só para complementar, gente, vocês entenderam essa questão de como a gente discernir a vontade de Deus? Amém? Só para a gente encerrar o nosso estudo, foi bem breve hoje, eu acho, né? Foi. Para a gente encerrar, nós entendermos qual é a vontade de Deus para nós como igreja, para nós como filhos de Deus, né? Saindo um pouquinho agora do âmbito da nossa vida apenas, né? Na nossa vida individual, das decisões que eu tomo no dia a dia. Qual emprego que eu vou escolher, qual a esposa que eu vou escolher para me casar, qual a roupa que eu vou escolher para ir para o culto, o que eu devo fazer a respeito dessa área da minha vida, eu devo gastar o dinheiro, eu devo usar o dinheiro, né? O que eu devo fazer, saindo um pouquinho dessa direção específica, qual é a vontade de Deus para nós, como filhos amados dele. Em Efésios 1, versículo 9, vai dizer assim, Efésios 1, versículo 9. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O que quer dizer tudo isso? Qual a vontade de Deus para nós, como indivíduos, como igreja? Que nós possamos conhecer a Cristo. Que a centralidade da nossa vida seja Jesus. Que todas as decisões que eu tomar na minha vida, em primeiro lugar, seja como Jesus, como meu Senhor, como meu foco. A vontade de Deus é que, de fato, nós voltamos para o Éden. A vontade de Deus é que, de fato, nós possamos nos unir novamente com Ele. Amém? Procurem conhecer qual é a vontade de Deus para vocês, através da palavra. Mas, acima de tudo, procurem conhecer esse Deus. Procurem buscar esse Deus. A Bíblia diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Busque o reino de Deus, busque o próprio rei. E as demais coisas serão acrescentadas no devido tempo. O devido tempo é eu que estou acrescentando. Aqui no versículo, viu, gente? E as demais coisas vão ser acrescentadas. Amém? Busquem conhecer qual é a vontade de Deus. Para nós, para a sua vida, para a minha vida. E uma dessas vontades de Deus, e aqui está mais clara pela palavra, é essa. Conhecer a Jesus. Fazer a minha vida convergir em Jesus. Que a centralidade da minha vida seja Jesus. Que aquilo que me motiva a acordar todos os dias de manhã, a levantar, a amar a minha filha, a amar o meu esposo, a tratar com amor os meus vizinhos, mesmo eles ligando funk no último, às 10 horas da manhã, seja Jesus. Porque Jesus morreu por essas pessoas. Que a centralidade da minha vida seja Jesus.
Tudo que faz, todas as decisões que nós tomamos, tudo, quando Jesus é o nosso Senhor de fato, quando Ele é o nosso pastor, quando Ele é o centro da nossa vida, não tem como, gente, não sair tudo bem pela graça de Deus. A gente vai errar? Vai, mas o Senhor está lá. Ele vai estar do nosso lado, Ele vai estar com a gente. Amém? Busquem conhecer qual é a vontade de Deus para a vida de vocês. Sigam esses conselhos, gente. E não é só hoje, não é só o pós-encontro, não. É para o resto da vida. Os conselhos não mudam, né? Sobre a autoridade, sobre você ler a palavra para saber qual é a vontade do Senhor, sobre você conversar com seus pastores, sobre você conversar com pessoas mais sábias que você. Você não está sozinho. Nunca se sinta sozinho. Satanás, às vezes, coloca coisas na nossa mente de que ninguém te ama, de que ninguém se importa com você, mas isso é mentira. Isso é mentira. É por isso que Ele nos colocou numa família. É por isso que Ele nos deu irmãos. É por isso que Ele colocou a gente numa igreja que gosta de estar junto. Uma igreja que gosta de comunhão. Uma igreja que se importa com a gente. Teve uma pessoa essa semana que me chamou semana passada, ela me chamou de chata. Porque de tanto que eu pego no pé dela. Por que você não vem para o culto? Por que você não aparece? Toda vez que essa pessoa falta, eu mando mensagem para ela. É chato, é chato. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente ama. Porque a gente se importa. Os irmãos são chatos, viu, gente? São. Nós somos chatos, mas nós precisamos ser. Por amor a Cristo. A Bíblia diz, é o amor do Senhor que nos une. E de fato, se nós estamos aqui, se eu estou aqui há 12 anos, é porque Deus colocou pessoas que me amam para andar comigo. É porque Deus colocou pessoas que se importam comigo, do meu lado. Sozinhos nós não conseguiremos, é como o Du falou, não sei que dia, mas ele falou, o cordão de 3 dobras, né? Não se rompe com facilidade. É melhor 2 do que 1. Nós não estamos sozinhos. Amém? Você não está sozinho. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de pedir conselho. Não tenha vergonha de clamar se necessário, de gritar se necessário. Mas fale. Fale. Você não está sozinho. Você está sendo tentado, está passando por uma situação difícil na sua vida. Fale. Não tenha vergonha, nós não somos perfeitos. Quantas vezes eu não sentei com a Karina e falei, Karina, o negócio está feio, me ajuda. Me ajuda porque está difícil. Eu estou quase cedendo à tentação. Quantas vezes eu não fiz isso? Não foi uma vez. Não foi uma, não foi 2, foi várias. Por quê? Porque eu sabia que havia poder ali. Quando você se humilha, quando você pede conselho, quando você expõe o que está acontecendo. Não para todo mundo, viu, gente? Outra coisa interessante também. Não fale da sua vida para todo mundo. Fale para pessoas que de fato estão ali do seu lado, acompanhando você. Pessoas que você sabe guardar segredos. Né? Às vezes a gente vai falhar, mas continua. Não desanima. Estamos todos na escola de Deus, como a Luana sempre diz. Né? Estamos todos em construção. Amém, irmãos? É isso, gente. Eu já falei demais. Tem alguma coisa que eu esqueci de falar? Karen, Du, Cauê, Kiko. Tá tudo tranquilo? Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos orar a respeito disso. Amém, amém. Vamos ter um momento, pessoal, de nós orarmos pelas pessoas que voltaram do encontro. Fiquem todos de pé. Nesse momento eu queria pedir para que a igreja, você que já está consolidado, ore com alguém que acabou de voltar do encontro. Declare a palavra sobre a vida do seu irmão. Profetize a respeito dessas vidas. Profetize vida. Deus nos deu uma palavra de autoridade. Deus nos concedeu autoridade através de Jesus. Então seja uma voz profética nesse momento. Abençoe o seu irmão que acabou de voltar do encontro. Profetiza a vida sobre ele. Declara que ele está livre. Se for dos vícios das drogas, do álcool, do cigarro, da mentira, da inveja, da sensualidade, da imoralidade, o que quer que seja. Profetize a vida sobre os encontristas nesse momento. Igreja, ore com os encontristas. Podem orar de 2, de 3 juntos, não tem problema. Todos vocês, Silvana, ora pelos encontristas. Amém? Irmão Wilson, Belinha, ora também. Todos vocês, vamos orar nesse momento.
Pai Celestial, nós oramos pela vida dos encontristas. Como profetas do Senhor, nós declaramos a vida do Senhor sobre esses encontristas. Sopra o teu espírito de vida, Deus, sobre eles. Em nome de Jesus, fortaleça o íntimo deles, o íntimo do ser deles com poder, mediante a fé, por meio do teu Espírito Santo, para que eles estejam arraigados e alicerçados em amor, para que juntamente com a igreja eles possam conhecer a largura, a profundidade, a altura do amor de Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos para que os olhos deles sejam iluminados, a fim de que eles possam ter revelação de Jesus, a fim de que eles possam continuar tendo encontro com Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos conceda, Senhor, um coração sábio, um coração humilde, para que nós possamos pedir ajuda quando necessários, para que nós possamos buscar a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, que como igreja, nós possamos entender que a vontade do Senhor é esta, Deus. Que nós conheçamos o Senhor, que nós possamos encontrar nossa centralidade em Jesus, que nós possamos encontrar nossa identidade em Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você me libertou e me curou. Glória a Deus.
O que posso te dar? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Por tudo A Bíblia diz assim, né? Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em comunhão. É muito lindo ver isso, é muito lindo. Deus é bom. Gente, eu quero ressaltar para vocês, acrescentando aquilo que a Keila falou, que foi maravilhoso. Permaneçam em comunhão com a igreja. Permaneçam em comunhão com o corpo. Isso é fundamental para o nosso crescimento na fé. Tá bom? Fica junto, fica junto. Tem dificuldade, corre para a casa do irmão, né? Esteja com a igreja. Isso vai fortalecer a fé de vocês. A Bíblia diz assim, né? Aquilo que a Keila falou. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. É melhor serem dois do que um. Porque se um cair, o que está em pé te ajuda a levantar. E isso é maravilhoso. Se eu estiver sozinha e eu caio, quem vai me ajudar? Eu não tenho uma palavra de ânimo ao meu redor. Às vezes eu estou tão conturbada que eu não consigo ouvir a voz de Deus me perdoando. Então eu preciso de alguém do meu lado. Então esteja com a igreja. Fique perto da igreja. Igreja é um alerta para nós, né? A gente deve, é um dever da igreja auxiliar os novos convertidos na fé. É um dever, é uma obrigação do corpo. E isso não é uma obrigação do Ismael e nem do Kiko e nem do Du. É uma obrigação nossa, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem milhões de formas. Hoje eu entrei em contato com uma das meninas que foi para o encontro e eu falei: oi fulana, tudo bem? Nossa, como Deus é bom, você me ligou na hora que eu estava precisando, eu já ia te mandar uma mensagem. Falei: o que foi? Né, eu já fiquei assim atribulada. Ela me contou o que aconteceu. WhatsApp, áudio, sabe aquele áudio? Então, isso funciona. A gente ora com a pessoa pelo WhatsApp, a gente auxilia o nosso irmão pelo WhatsApp. Amém? Então assim, esteja junto. Faça a sua parte, para que naquele grande dia Deus não cobre de você nem de mim. Porque aí a hora difícil vai ser essa, tá bom? Eu só queria falar a respeito das células, tá bom? Para vocês que são novos convertidos. Vocês serão inseridos numa célula. Essa semana a gente teve uma semana intensa aqui de pós-encontro. Gente, silêncio, as crianças me ajudem, por favor. Obrigada. A gente teve uma semana intensa de pós-encontro, mas na próxima semana a gente já vai voltar às nossas atividades em célula. Então, assim, você que veio do encontro já vai ser inserido numa célula. Alguém da célula vai te comunicar: ó, fulano, você é da minha célula, a nossa célula se reúne tal dia, em tal horário, na casa de tal pessoa, tá bom? Então, assim, vá. Se não quiser ir, liga para alguém: eu não estou afim de ir, me ajuda, me arranca de casa, mas me leva, tá bom? Vá para a célula. E eu queria agradecer todo mundo que veio, todo mundo que contribuiu com as comidinhas, todo mundo que veio aqui e orou com os encontristas, o Fê, o Matheus, que auxiliou a gente na mesa de som, vocês que ministraram a palavra aqui. Nós somos um corpo e a gente se completa. E isso, ó, é lindo. Glória a Deus. A gente tem uma mesinha ali com algumas comidinhas, tá bom? Pense no seu irmão, então assim, não pegue tudo, pega só um pouquinho, pense em todo mundo. Tá bom? Vamos ficar um pouquinho aqui, hoje é sexta e glória a Deus. Beijo. Se você conhece, canta comigo. Desejo o dia em que verei o Rei, vestes de